como uma região do cérebro chamada de SDN pode ser afetada pelos hormônios sexuais durante o desenvolvimento e ainda pode ditar as características comportamentais de um macho. E seria a preferência sexual animal influenciada pelos hormônios? Vem entender um pouco mais sobre a diferenciação cerebral que acontece em decorrência da ação dos hormônios sexuais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Lembrando que esse é o segundo vídeo na qual nós estamos falando sobre o aspecto dessa neurobiologia dos hormônios sexuais e como se dá as alterações, as estruturas cerebrais em decorrência da ação desses hormônios sexuais. Antes nós falamos já sobre outra região do cérebro, que também é afetada por esses hormônios, e aqui nós vamos nos focar agora no SDN. O núcleo sexualmente dimórfico, o SDN, é um agrupamento ovoide densamente compactado de grandes células localizada na chamada área pré-óptica medial, que é o POA, da região do hipotálamo, que acredita-se estar relacionado ao comportamento sexual em animais. Essa região do POA é essa porção que está aqui em vermelho, que está aqui na área pré-óptica. E aqui estamos nos localizando no cérebro humano. Até agora, para todas as espécies de mamíferos investigadas, o SDN foi repetidamente considerado maior, essa porção do cérebro, em machos do que em fêmeas. Lembra que nós já falamos dessa diferença que acontece em algumas porções do cérebro entre machos e fêmeas, que está linkado aqui no vídeo no anterior dessa série? Então, aqui, voltando nessa imagem que nós vimos já no nosso vídeo anterior, vocês podem perceber como essa porção ela é maior, né? Tem um agrupamento de células maior na porção do macho do que na da fêmea, que é uma porção mais restrita. Enquanto que você pode perceber que na porção da fêmea, ela está que é uma fêmea andronizada, que foi exposta à testosterona no início, logo após ela nascer, ela tem uma concentração maior de células nessa porção do SDN também do que uma fêmea comum, típica. Essa área, que é a área pré-óptica, o POA, que está aqui representado neste círculo, que inclui essas duas bolinhas azul e meio rosa, e também a porção do chamado núcleo do leito da estria terminalis, o BNST. BNST, que é essa porção que está logo acima da porção do POA. Essas duas regiões são regiões cerebrais sexualmente diferentes, dimórficas, que estão envolvidas na regulação de comportamentos sociais específicas de cada sexo, e também do sistema neuroendócrino reprodutivo dos roedores. Em humanos, descobriu-se que o volume dessa área do SDN é 2,2 vezes maior nas pessoas com pênis do que nas pessoas com vagina, e que contém 2,1 vezes mais células nessa região. O SDN humano ele é mais alongado também nas pessoas com vagina e mais esférico nas pessoas com pênis. O comportamento sexual masculino ele pode ser dividido em duas fases. A chamada fase apetitiva, que contém uma sequência muito variável de comportamentos, que são aqueles de atração da fêmea, do parceiro, e do cortejo dessa fêmea. E também a chamada, que vem logo depois, fase consumatória, que é durante a qual ocorrem os comportamentos copulatórios em si, que é aqueles de penetração, de movimento da pelve. Considera-se que essa área do POA, a área pré-óptica medial do cérebro, controla a expressão da cópula masculina e da fase apetitiva masculina também, que é essa do namoro, do cortejo. E aí vamos entrar no processo da diferenciação do SDN. Esse núcleo sexualmente dimórfico da área pré-óptica, o SDN-POA, foi descoberto em ratos e verificou-se
ser maior em machos, pelo menos em 9 espécies diferentes, que incluem os humanos, a codorna, o camundongo monogâmico da Califórnia. Os mecanismos para que essa diferença de sexos, eles são, em grande parte, impulsionados pelos efeitos do hormônio estradiol no início do período pós-natal. E aqui nós temos a representação de um esquema dessa porção do SDN no cérebro de um rato. E aqui nós temos como eles são, no caso dos machos, que é bem grande, e no caso das fêmeas, que é bem pequenininho. Nos machos, a enzima aromatase expressa nessa região do SDN-POA vai converter a testosterona que está circulando ali no ambiente sanguíneo em estradiol, que por sua vez, esse estradiol vai inibir a apoptose, que é a morte programada das células nessa região do SDN-POA. E é por isso que os machos têm um volume maior de células quando adultos nessa porção do que as fêmeas. De fato, a regulação dessa apoptose, da morte celular durante o desenvolvimento, também é observada em outras regiões que são sexualmente dimórficas, diferentes entre os cérebros de macho e fêmea. Os efeitos dos hormônios esteroides no SDN-POA não se limitam ao desenvolvimento. A gonadectomia, que é o nome dado à remoção do ovário ou do testículo em um adulto, também reduz o tamanho dessa região do SDN-POA. E esse efeito é bloqueado se a reposição de testosterona for adicionada. Vamos falar agora sobre o dimorfismo sexual na área pré-óptica medial, o MPOA. Diferenças sexuais nesse MPOA também são observadas fora do SDN-POA, que é da área pré-óptica, e agora nós estamos passando para a área medial. E a área do MPOA é essa área marronzinha aqui dessa figura. Lembrando que nós estamos falando do MPOA, do SDN, que estão aqui todos dentro da região em azul, que é a região do hipotálamo. Em toda essa região do MPOA, a expressão da aromatase e a atividade da aromatase, que é a taxa na qual os andrógenos são convertidos em estrogênio, são aumentadas por meio dos receptores de androgênio. Não surpreende que a atividade da aromatase no MPOA é muito maior nos machos do que nas fêmeas em muitas espécies, porque é nos machos que tem a maior concentração de testosterona. Em contraste, há pouca evidência de diferenças sexuais na expressão do receptor de estrogênio no MPOA. Embora pareça haver diferenças sutis nos tipos de células que expressam esses receptores de estrogênio. Curiosamente, a região do cérebro que é consistentemente maior nas pessoas com pênis versus as pessoas com vagina, que é o SDN-POA, ele tem um papel ainda incerto no comportamento. Em codornas, implantes de testosterona colocados na área pré-óptica aumentaram o comportamento sexual masculino e as lesões reduziram o comportamento sexual. Grandes lesões da área pré-óptica diminuem o comportamento copulatório típico dos machos, no caso de cobras, lagartos, pássaros, roedores, ungulados e primatas. Lesões confinadas a regiões que são diferentes do cérebro, dessas áreas pré-óptica, interrompem, por exemplo, a marcação olfativa e o comportamento sexual típico dos guebos machos, dos gebos, e altera também a preferência dos parceiros sexuais no caso dos furões machos. E aí vamos entrar justamente no papel do SDN-MPOA e as preferências sexuais. Em roedores, essa região do MPOA, em particular, ela não parece ser necessária para o desempenho do comportamento sexual masculino. Há alguma evidência em mamíferos de que essa região do SDN-MPOA modula as preferências de acasalamento. Por exemplo, carneiros que preferiam montar outros carneiros tinham volumes de neurônios dessa região do SDN-POA
menores do que os carneiros que preferiam montar ovelhas. Estudos iniciais de lesão descobriram que a remoção de toda a região do MPOA, que é a área medial, inibiu o comportamento copulatório em ratos machos, enquanto que a estimulação elétrica do MPOA facilita o comportamento de acasalamento. E lembra também que eu já falei aqui no canal sobre o caso das ovelhas de carneiros e a sua preferência sexual. Então, se você não conferiu esse vídeo, confere lá que ficou bem legal. De fato, a região do MPOA foi considerada uma região crítica para a modulação do comportamento sexual em machos de quase todas as espécies de mamíferos estudadas, incluindo camundongos, furões, cobaias e gebos. Em ratos adultos, a atividade da aromatase nesses núcleos ela é muito elevada nos machos em comparação com as fêmeas. E os estrogênios eles facilitam o comportamento sexual masculino. E é interessante que um estudo muito cuidadoso mostrou que a motivação do macho para se envolver em um comportamento sexual pode estar totalmente separada do próprio ato de acasalar e que diferentes circuitos neurais estão envolvidos nessa situação. Vale ressaltar que aqui no canal nós já temos um vídeo na qual nós falamos especificamente sobre esses processos da monta, do interesse, do acasalamento e de que os machos nem sempre sabem o que eles estão fazendo, que eles têm que passar por um processo de aprendizado para saber o que é montar, o que é fazer movimento pélvico. Então lá nesse vídeo vocês podem aprender melhor sobre essas etapas da intenção sexual versus a cópula em si, né? Do ato de fazer o sexo em si. Vou deixar indicado aqui nos cards, que ficou bem legal. O volume do SDN-POA ele é permanentemente aumentado naquelas ratas que são tratadas com testosterona durante o seu período neonatal, logo após o seu nascimento. E a castração dos ratos machos no dia do nascimento diminui permanentemente o tamanho dessa região do SDN-POA. Nesse caso, entretanto, a testosterona em si não é um metabólito hormonal ativo. Em vez disso, é a conversão da testosterona em estradiol, que é o chamado processo de aromatização. Embora a aromatização da testosterona em um estrogênio seja crucial para várias diferenças sexuais neurais em roedores, o papel dos estrogênios na diferença sexual do cérebro dos primatas é menos claro. Embora a inativação da região do MPOA reduza muito o comportamento copulatório masculino, a motivação sexual parece ser menos severamente impactada. Lembra? A intenção de fazer a cópula é diferente do ato da cópula. Nas fêmeas, o papel do MPOA é menos claro, com alguns estudos relatando nenhum efeito da inativação do MPOA no ato da lordose, que é o ato da fêmea baixar numa posição para receber o macho, né? E outros estudos relatam evidências de um efeito inibitório da MPOA nesse comportamento de lordose, de abaixar-se para o macho poder montar. E vamos entender brevemente o papel dessa região do MPOA no cuidado parental. Enquanto o MPOA parece ter papéis específicos de sexo para comportamentos de acasalamento, o seu papel parece ser mais semelhante para machos e fêmeas no contexto dos comportamentos parentais. Em muitas espécies, a reprodução está associada a um período prolongado de cuidado parental. E o MPOA tem demonstrado desempenhar um papel muito importante nesse cuidado. A maioria das espécies de mamíferos, apenas a fêmea presta cuidados parentais. Assim, o cuidado parental frequentemente representa um caso extremo de um comportamento sexualmente diferenciado. O MPOA ele é um dos pontos mais importantes na rede de comportamento social que controla esse comportamento parental. E vamos entrar agora no SDN nos carneiros. O comportamento homossexual dos carneiros ele foi correlacionado com a presença do núcleo sexualmente dimórfico, o SDN ovino, da área pré-óptica, que apresenta
um tamanho reduzido em relação aos machos que só fazem um comportamento heterossexual. Este SDN ovino, ele é cerca de 3 vezes maior nos machos do que nas fêmeas e contém cerca de 4 vezes mais neurônios nos machos do que nas fêmeas. O SDN ovino de machos que são atraídos por outros machos tem uma estrutura bastante semelhante ao observado em fêmeas, em termos de volume, número de neurônios e também na expressão da aromatase. Manipulações hormonais mostraram ainda que o tamanho desse núcleo ele é determinado pela ação da testosterona durante a vida embrionária e não é mais modificado na vida adulta pelo mesmo hormônio. O pequeno tamanho do SDN ovino nas ovelhas, que vamos chamá-las de homossexuais, entre muitas aspas, é, portanto, provavelmente determinado antes do nascimento e antes que as ovelhas tenham a oportunidade de expressar a sua preferência, digamos assim, por machos. A preferência sexual, ela é mediada pelos hormônios. A orientação sexual dos machos, que no caso dos animais nós chamamos de preferência por parceiro sexual, ela é controlada como o comportamento copulatório masculino pela área da parte medial da área pré-óptica, o MPOA. As lesões dessa área cerebral podem alterar a preferência de um macho por uma fêmea, alterando-a, passando para que ele passe a preferir machos em modelos animais. Essa preferência por um parceiro do mesmo sexo ou de outro sexo também pode ser alterada em ambos os sexos pelo tratamento hormonal, que demonstram reverter o comportamento copulatório do sexo. Os estudos de Julie Becker e Kozlob da Universidade de Rotterdam demonstraram inicialmente que a inibição da aromatase, que é a transformação da testosterona em estrógeno, durante as 2 semanas que cercam o nascimento em ratos machos, muda amplamente a sua preferência por uma parceira fêmea para um parceiro macho. Efeitos semelhantes de manipulação endócrina neonatal, logo após o nascimento, foram posteriormente confirmados em ratos machos e em fêmeas. É importante ressaltar que os efeitos dessas manipulações hormonais precoces parecem durar toda a vida do animal. Portanto, devem ocorrer durante um período crítico de desenvolvimento, e os mesmos tratamentos na vida adulta não têm nenhum efeito sobre essa preferência sexual. A explicação clássica para animais que exibem preferência por parceiros sexuais do mesmo sexo é a de que eles tenham experimentado ambientes hormonais perinatais, próximos ali ao nascimento, que são mais características do sexo oposto. Ou, por exemplo, acredita-se que machos que preferem parceiros sexuais do mesmo sexo tenham experimentado níveis insuficientes de andrógenos e os seus metabólitos estrogênicos no período perinatal. Como tal, as áreas do cérebro que seriam masculinas, entre aspas, que controlam a preferência da parceira sexual são incompletamente masculinizadas e acabam sendo desfeminizadas durante o desenvolvimento perinatal. Por outro lado, acredita-se que as fêmeas que preferem parceiros sexuais do mesmo sexo tenham sido expostas a níveis excessivos de andrógenos e seus metabólitos estrogênicos no período perinatal. Esse é um tema bastante complexo e bastante vasto. Espero que vocês tenham gostado de conferir um pouco mais sobre esse tema, que no nosso próximo vídeo nós vamos explorar um pouco sobre os efeitos dos hormônios no cérebro humano também. Vamos ver como o cérebro humano também é afetado sobre o aspecto desses hormônios sexuais. E é bastante interessante, tem muita coisa por vir, então não deixe de se inscrever aqui. Eu vou deixar indicado o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos sobre outras porções do cérebro e como elas são afetadas pelas diferenciações dos hormônios durante esse período perinatal. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!